Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio da série devocional Perguntas que Jesus Fez. E a nossa pergunta de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 26. Abra comigo em Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o 26. Mateus capítulo 8, versos 23 a 27, na verdade, ok? Mateus 8, 23 a 27. Mas antes de nós lermos, eu quero orar com você. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a Tua palavra e podermos, ó Deus, estar conectados com nossos irmãos. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, nesse breve devocional. E que essa experiência que vamos tratar nessa noite, ela seja profunda e transformadora para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Mateus 8, 23 a 27, que diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele, porém, perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que texto maravilhoso! Esse texto onde Jesus entra no barco com seus discípulos, após um dia intenso de ministério, após um dia intenso de serviço, de pregação, de realização de milagres. Ele está cansado e ele entra nesse barco. Jesus entra nesse barco seguido pelos seus discípulos. Ele estava cansado, ele foi dormir em algum lugar, algum cantinho desse barco, e uma tempestade diferente, uma tempestade incomum, ela acontece ali repentinamente. Essa tempestade se instala e deixam todos apavorados. Ter medo é algo ruim, só que Jesus qualifica o medo que ele vê nos seus discípulos. Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Não era apenas um medo natural ou medo comum que todos nós temos, mas era um medo muito grande. E Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Interessante aqui, irmãos, que os discípulos, em sua grande maioria, eles eram pescadores experientes. Eles conheciam o mar, eles conheciam aquele ambiente. Era um ambiente confortável para eles estarem naquele mar, ou pescando, ou simplesmente velejando. Eles conheciam o mar. Mas parece que aquela tempestade não era uma tempestade natural. Eu creio que eles não teriam entrado no barco e tentado atravessar o mar se eles olhassem e vissem que uma tempestade estava chegando. É comum os pescadores consultarem o clima, o tempo, e naquela época eu creio que eles olhavam para o céu para ver como é que estava a característica do céu, a velocidade do vento. E como eles eram pescadores experientes, eles não entrariam no barco para atravessar o mar da Galileia se não tivesse uma condição favorável. Mas parece que tudo estava bem para navegar naquele momento. Em nossas vidas acontece a mesma coisa. Olhamos ao redor, planejamos, notamos que tudo está bem e seguimos com nossos projetos. Mas de repente, algo inesperado surge.
uma tempestade destruidora vem sobre nós e o medo se instala. É nesse momento que a nossa fé ela é provada e geralmente o resultado não é satisfatório. O medo aumenta e nós falhamos, como os discípulos aqui também falharam. O que devemos fazer para vencer essa tempestade da vida, que muitas vezes nos abatem, que repentinamente vem sobre nós? Não basta ter apenas fé, é preciso desenvolver essa fé. Trabalhar para que essa fé aumente. É necessário entender e conhecer profundamente em quem está depositada a nossa fé. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E aí a nossa fé está firmada nele. Mas muitas vezes nós não conhecemos aquele que é o objeto, vamos dizer assim, da nossa fé. Porque Jesus estava no barco, mas nem por isso os discípulos deixaram de ter tanto medo. Por que será? Nós lemos no versículo 27 que os discípulos perguntam uns aos outros, depois que Cristo faz o milagre: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, andando com Jesus 24 horas, mas parece que eles não conheciam Jesus profundamente, parece que eles não conheciam Jesus intimamente. O que é medo? Medo é aquela sensação consciente de impotência diante de algo perigoso ou assustador. Então os discípulos eles estavam diante dessa situação, mas eles não estavam sozinhos. Cristo estava no barco com eles. Imagine eu e você andando num local estranho, escuro. Vamos ter medo. Se alguma pessoa desconhecida caminhar conosco nesse mesmo lugar estranho e escuro, nosso medo não vai diminuir, porque essa pessoa ainda é uma pessoa estranha. Mas quando nós estamos nesse lugar estranho, no momento de escuridão, mas com alguém que nós conhecemos, e se esse alguém que nós conhecemos for mais forte do que nós, o medo diminui bastante. Então a situação era essa. Jesus, o Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, estava com eles no barco, mas parece que eles não sabiam quem ele era e do que ele era capaz. Existe uma música cristã infantil que diz assim: com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, no mar da Galileia. Essa é a grande verdade. Jesus estava no barco, no mar da Galileia com eles, só que a coisa estava ali, eles perderam o controle da situação, eles estavam com muito medo. Mas o ponto é que se Jesus está no nosso barco, tudo vai muito bem, desde que nós conheçamos quem Ele é, o que Ele pode fazer. E quando nós conhecemos profundamente quem Jesus é, nós descansamos, mesmo que surja uma tempestade repentina, mesmo que no ambiente favorável para nós navegarmos, uma tempestade repentina surgir, se Jesus estiver conosco no barco, nós não temos de que nos preocupar, de nos desesperar, porque tudo vai ficar bem se Jesus estiver conosco no barco. Então, não se preocupe com o tamanho da fé. Do outro lado, eu preciso trabalhar para que essa fé cresça, mas eu também não preciso me preocupar, porque o tamanho da minha fé, ela vai acontecer, a minha fé vai se fortalecer na medida que eu me aprofundo no relacionamento com Jesus. Então não se preocupe também, de certa forma, com o tamanho da sua fé. Nós precisamos nos aprofundar nessa intimidade com Jesus, porque precisamos entender quem Ele é, conhecê-lo, confiar nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que fez nascer a fé em nosso coração. Jesus é esta pessoa, Ele é o nosso Salvador. Precisamos crer nele, crer que a tempestade vai passar e a paz de Cristo vai reinar em nossa vida. Com Cristo no nosso barco, tudo vai
Muito bem. Eu preciso confiar nessa palavra, crer nisso. Crer que Ele pode fazer os ventos e tudo que nos cerca, que está agitando a nossa vida, se acalmar. Mas eu preciso conhecê-lo intimamente para poder confiar a minha vida e o controle da minha vida a Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos ajude a ter essa fé que cresce. Que nós não tenhamos esse medo descontrolado de situações inesperadas e repentinas, porque elas vão acontecer. Não está sob o nosso controle. O tempo muda. Satanás pode ser um influenciador disso também. Às vezes não, mas Satanás também trabalha. Por isso que muito mais, quando vermos que aquele dia se aproxima, precisamos nos aprofundar ainda mais em nosso relacionamento íntimo com Jesus. Que Deus nos ajude a crescer dessa forma. Amém? Muito bem, Sérgio disse grande verdade, cabe a nós assimilarmos. Muito bem. Meus queridos, Deus abençoe, vamos orar? Pai Santo, obrigado por todos que nos acompanharam nesse momento de devocional. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé inabalável no Senhor Jesus. Que a nossa fé cresça nele. Que possamos ser enriquecidos com a Tua palavra, para que vençamos as tempestades que vêm sobre nós, muitas vezes de maneira inesperada. Obrigado por todo o Teu povo que tem buscado a Tua face e o crescimento no Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio.